a divisão do povo de Deus nos reinos de Juda e Israel e um dos episódios mais marcantes da história antiga, cujas consequências ecoam até os dias de hoje. Mas como um reino tal poderoso chegou a se fragmentar, para entender esse processo, precisamos voltar no tempo até o período em que os hebreus, após conquistarem a terra de Canaã, estabeleceram seu domínio na região. Tudo começou com a formação do reino unificado de Israel, por volta do século 11 a.C., sob a liderança de figuras como Davi e Salomão. Esses governantes não apenas consolidaram o território, mas também lançaram as bases de uma das grandes religiões monoteístas que moldariam o Oriente Médio nos 3 milênios seguintes. No entanto, após a morte de Salomão, por volta do ano 930 a.C., o reino se dividiu em dois. Ao norte surgiu Israel, com sua capital em Samaria, ao sul, Juda, com Jerusalém como centro político e religioso. A ruptura não foi apenas política, mas também cultural e religiosa. Enquanto Juda manteve uma identidade mais coesa, ligada ao Templo de Jerusalém e à linhagem davídica, Israel adotou práticas distintas, muitas vezes influenciadas pelos povos vizinhos. Essa separação enfraqueceu a unidade que havia sido conquistada com tanto esforço, deixando ambos os reinos vulneráveis a invasões estrangeiras. Com o tempo, tanto Israel quanto Juda acabaram dominados por impérios como a Síria e a Babilônia, dando início a um ciclo de exílios, conflitos e deslocamentos que se repetiria ao longo dos séculos. Mas como sabemos que esse povo realmente existiu? A prova mais antiga e amplamente aceita pelos estudiosos é a Estela de Merneptah, um monumento egípcio esculpido em granito negro, com cerca de 3 metros de altura. Descoberta em 1896 pelo arqueólogo Flinders Petrie no Egito. Essa peça está hoje no Museu Egípcio do Cairo. O texto, escrito em hieroglifos, celebra as vitórias militares do faraó Merneptah contra os líbios e seus aliados. Porém, nas linhas finais, há uma mincal crucial. Uma campanha em Caná que cita várias cidades e, pela primeira vez fora da Bíblia, o nome Israel. Esquical diz algo como: Caná foi saqueada, Ascalau foi levada cativa, Gezer foi tomada e Enom foi destruída, Israel foi arrasado, sua semente não existe mais. Para os judeus, essa estela é fundamental porque representa a primeira referência histórica comprovada à existência de Israel como povo. Além disso, os hieroglifos sugerem que, naquela época, Israel não era uma cidade ou um reino organizado, mas sim um grupo étnico ou tribal, possivelmente nomade ou seminomade. Isso reforça a ideia de que os hebreus passaram por um período anterior à monarquia unificada, governados por juízes e líderes locais. Vale ressaltar que, como todo relato de vitória militar, o texto da Estela tem um tom exagerado. A afirmação de que sua semente não existe mais não deve ser interpretada ao pé da letra, mas sim como uma expressão retórica para enfatizar a derrota. Ainda assim, a menção a Israel é inegável e oferece uma visão valiosa sobre a presença desse povo na região. Existem outras evidências que poderiam ser ainda mais antigas. Sim, uma delas é o chamado Pedestal de Berlim, um fragmento de inscrição hieroglífica adquirido em 1903 pelo egiptólogo Ludwig Burchard. Alguns estudiosos acreditam que esse fragmento também menciona Israel, o que, se confirmado, anteciparia a presença dos hebreus na região para o século XIV a.C. No entanto, a interpretação é controversa. A maioria dos acadêmicos considera a leitura ambígua e insuficiente para ser considerada uma prova definitiva. Mesmo assim, pesquisadores como Manfred Gurg defendem que os sinais hieroglíficos podem, de fato, se referir a Israel, e o debate continua em aberto. Para compreender melhor o contexto dessa divisão, é essencial entender quem eram os cananeus, os antigos habitantes da região. Eles formavam um conjunto de povos e cidades-estado, cada uma governada por um rei local, espalhados pelo Levante, área que hoje corresponde a Israel, Palestina, Líbano e partes da Síria e Jordânia. Entre 3.300 e 1.200 a.C., essa região foi um importante ponto de encontro para rotas comerciais que ligavam o Egito, a Mesopotâmia e o Mediterrâneo. Segundo a narrativa bíblica, Canaã era a terra prometida por Deus a Abraão e seus descendentes, o que levou os hebreus a empreenderem a conquista gradual da região, dominando tribos como os amorreus, jebuseus, hititas e outros. No entanto, estudos arqueológicos recentes sugerem que os primeiros israelitas não eram estrangeiros que invadiram Canaã, mas sim grupos locais de pastores e agricultores que se estabeleceram nas terras altas da região no final da Idade do Bronze. Com o tempo, esses grupos desenvolveram uma identidade própria, incluindo a adoração a Jahve. Essa teoria é apoiada por semelhanças culturais e linguísticas. As línguas cananeias, como o garítico e o fenício, eram parentes próximas do hebraico, indicando uma origem comum. Além disso, os israelitas compartilharam práticas agrícolas, técnicas de construção e até elementos religiosos com os cananeus,
como a adoracal a divindades locais. Isso reforça a ideia de que a formação do povo hebreu foi um processo gradual, influenciado pelo ambiente em que viviam. A queda de Jerusalém em 586 a.C., quando os babilônios destruíram o templo e levaram os judeus para o exílio, foi um dos momentos mais dramáticos dessa história. A divisão entre Judá e Israel, somada às pressões externas, enfraqueceu ambos os reinos, tornando-os alvos fáceis para impérios expansionistas. Assim, o que começou como uma disputa interna acabou se transformando em um padrão histórico de dominação, resistência e dispersão que marcaria profundamente o destino do povo judeu. Roboão assumiu o trono após a morte de Salomão, mas seu reinado logo se viu marcado por uma crise política que dividiria definitivamente o povo de Israel. A insatisfação das tribos do norte já vinha crescendo havia algum tempo, alimentada pelos altos impostos e pela mão de obra forçada exigidos por Salomão para financiar suas grandiosas construções, incluindo o Templo de Jerusalém. Quando Roboão foi a Siquém para ser reconhecido como rei pelas 10 tribos do norte, uma delegação liderada por Jeroboão, que havia retornado do exílio no Egito após a morte de Salomão, apresentou uma petição. Pediam alívio no fardo fiscal e nas obrigações trabalhistas impostas por seu pai. A resposta de Roboão, porém, foi desastrosa. Em vez de ouvir os conselhos dos anciãos, que recomendavam moderação e diálogo, o jovem rei optou por seguir o conselho dos jovens de sua corte, que o incentivaram a adotar uma postura ainda mais rígida. Meu pai castigou vocês com chicotes, disse Roboão, mas eu os castigarei com escorpiões. Essas palavras selaram o destino da unidade do reino. As 10 tribos do norte, indignadas, romperam com a casa de Davi e proclamaram Jeroboão como seu rei, dando origem ao reino de Israel, com capital em Siquém e, mais tarde, em Samaria. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis a Roboão, formando o reino de Judá, com Jerusalém como centro político e religioso. A divisão não foi apenas política, mas também teológica. Jeroboão, temendo que as peregrinações anuais a Jerusalém para adorar no templo enfraquecessem a lealdade de seu povo a ele, estabeleceu 2 santuários alternativos, um em Betel, ao sul, e outro em Dan, ao norte. Nesses locais, ergueu bezerros de ouro, uma prática que a radical bíblica condenava como idolatria, associando-a ao pecado do bezerro de ouro no deserto. Além disso, Jeroboão nomeou sacerdotes que não pertenciam à tribo de Levi, rompendo com a ordem sacerdotal estabelecida pela Tora. Essas medidas, embora politicamente estratégicas, foram interpretadas como uma traição ao pacto com Deus, e os profetas posteriores não pouparam críticas ao reino do norte por sua apostasia. Enquanto isso, o reino de Judá, embora menor em território e população, manteve-se mais alinhado à tradição religiosa centralizada em Jerusalém. No entanto, nem mesmo Judá escapou das tensões internas e das pressões externas. A rivalidade entre os 2 reinos, somada às ameaças dos impérios vizinhos, como a Síria e o Egito, criaria um cenário de instabilidade que, séculos mais tarde, levaria ambos à ruína. A divisão das tribos, portanto, não foi apenas um evento político, mas um marco que redefiniu a identidade, a fé e o destino de Israel às esposas estrangeiras do falecido rei Salomão. Após a morte do monarca, os líderes das 10 tribos do norte se reuniram em Siquém para proclamar Roboão, filho de Salomão, como novo rei de Israel. Na ocasião, apresentaram-lhe uma série de reivindicações, elaboradas por Jeroboão, que retornara do exílio no Egito com o claro propósito de enfraquecer o governo central. As demandas incluíam a redução dos pesados tributos impostos por Salomão, que haviam esgotado os recursos do povo e enriquecido o tesouro real. Roboão, porém, rejeitou o conselho dos anciãos, que o advertiam a acolher as súplicas do povo com moderação e preferiu seguir a orientação dos jovens de sua corte, que o incitaram a adotar uma postura ainda mais rígida. Se meu pai os castigou com chicotes, teriam dito, eu os castigarei com escorpiões. A resposta arrogante de Roboão inflamou o descontentamento já latente, reacendendo antigas rivalidades entre o norte e o sul. A decisão das 10 tribos foi imediata. Romperam com a casa de Davi e proclamaram Jeroboão como seu rei, estabelecendo, em 930 o reino de Israel, também chamado de Reino do Norte, Efraim ou Samaria. Roboão, por sua vez, manteve o controle sobre as tribos de Judá e Benjamim, às quais se uniram os levitas e sacerdotes que se recusaram a servir nos novos centros de culto do norte, formando assim o Reino de Judá, no sul. A divisão não foi apenas política, mas também religiosa. Enquanto Judá preservava Jerusalém como centro espiritual, Jeroboão, temendo que as peregrinações ao templo de Salomão enfraquecessem sua autoridade, instituiu 2 santuários alternativos em Dan e Betel, onde ergueu bezerros de ouro, símbolos que, embora apresentados como representações de Jabe, remetiam diretamente à idolatria condenada pela tradição mosaica. A decisão de Jeroboão, apoiada por uma elite que buscava legitimar seu poder,
contrariava frontalmente os ensinamentos proféticos. O profeta Aias, que antes o ungira como rei, condenou duramente a medida, prevendo que a apostasia levaria o reino à ruína. Segundo a tradical rabínica, o próprio Jeroboão foi punido por sua infidelidade. Sua dinastia foi extinta e ele morreu em desgraça, servindo de exemplo para as gerações seguintes. No entanto, a tentacal do sincretismo religioso já havia se enraizado. Sob o pretexto de facilitar o culto, os reis do norte permitiram a coexistência de práticas pagas ao lado da adoracal a Jabe, uma estratégia que, aos olhos dos autores bíblicos, equivalia a uma tracal aos fundamentos da aliança. As diferenças entre Israel e Judá não se limitavam ao campo religioso. Enquanto Judá, menor e mais isolado, desenvolveu uma cultura mais conservadora, centrada na dinastia davídica e no Templo de Jerusalém. Israel, com seu território mais extenso e fértil, abrigava uma população diversificada e cidades prósperas, como Samaria. No norte, a ausência de um centro religioso único facilitou a proliferação de santuários locais, onde o culto a Jahve se misturava à adoração de deuses cananeus, como Baal e Azera. Além disso, Jeroboão nomeou sacerdotes que não pertenciam à tribo de Levi, rompendo com a tradical sacerdotal estabelecida desde o Êxodo. Para os autores bíblicos, essa medida representava uma profanação da ordem divina, enquanto em Judá os sacerdotes levitas mantinham seu monopólio sobre os rituais no templo. Em resumo, Judá buscou preservar, ainda que com desvios, um monoteísmo centralizado e uma identidade política estável, enquanto Israel adotou um modelo mais flexível, marcado pelo sincretismo religioso e pela instabilidade dinástica. Essa permeabilidade às influências externas, aliada à corrupção interna, selaria o destino do Reino do Norte, conforme narrado nas Escrituras. A queda de Israel, segundo a Bíblia, foi o resultado direto de sua infidelidade a Jahve. A idolatria, combinada com a injustiça social, atraiu o julgamento divino, culminando na invasão assíria em 722 AC. Os livros dos reis descrevem como os reis do norte, como Acabe e seus sucessores, não apenas toleraram, mas promoveram um culto a deuses estrangeiros, construindo altares a Baal e permitindo que práticas pagas se infiltrassem nos rituais javistas. A mistura de crenças era vista como uma abominação, uma violação da aliança que Israel firmara com Deus no Sinai. Os profetas, como Amos e Oseias, denunciaram com veemência não apenas a idolatria, mas também a corrupção moral que assolava o reino. Acusavam as elites de oprimir os pobres, vender a justiça por suborno e perverter os princípios de equidade e compaixão que deveriam nortear a sociedade israelita. Deus, segundo o relato bíblico, enviou mensageiros como Elias, Eliseu e Jonas para advertir o povo e seus governantes, mas suas palavras foram ignoradas, quando não recebidas com perseguição e violência. A recusa em se arrepender selou o destino do reino. A Síria, potência expansionista da época, não encontrou resistência significativa e deportou grande parte da população, substituindo-a por povos de outras regiões de seu império. Politicamente, a queda de Israel também foi consequência de sua fragilidade interna. Enquanto Judá manteve uma dinastia relativamente estável sob a casa de Davi, o Reino do Norte foi assolado por golpes de Estado, assassinatos de reis e mudanças constantes de poder. Dinastias como a de Onri e Geu ascenderam e caíram em rápida sucessão, enfraquecendo a coesão do Estado. Além disso, os reis de Israel frequentemente buscaram alianças com potências estrangeiras, Egito, Síria ou a própria Assíria, na esperança de garantir sua segurança, mas essas manobras diplomáticas acabaram por torná-los vassalos, sujeitos a tributos e intervenções militares. A política assíria de deportação em massa teve um impacto devastador na identidade israelita, ao dispersar a população do norte por diferentes regiões de seu império e repovoar a terra com estrangeiros. Os assírios buscavam eliminar qualquer senso de unidade nacional entre os conquistados. Com o tempo, as tribos do norte perderam sua coesão e muitos de seus membros foram assimilados pelas culturas dominantes. Esse processo, conhecido como a dispersão das 10 tribos, deu origem a lendas que perduram até hoje sobre o destino desses grupos. No entanto, a narrativa bíblica sobre a história de Israel e Judá tem sido questionada por pesquisadores contemporâneos. Arqueólogos como Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman argumentam que o suposto império unificado de Davi e Salomão, descrito nas Escrituras, não encontra correspondência nos vestígios materiais da época. Segundo suas análises, Judá, na época de Salomão, era uma região rural, pouco povoada e com infraestrutura modesta, longe da imagem de um reino próspero e centralizado.
Para esses estudiosos, a narrativa do Reino Unido seria, em grande parte, uma construção literária posterior, elaborada no século VII e VIAC com o objetivo de legitimar a dinastia davídica e a centralidade de Jerusalém como centro religioso e político devastador. As muralhas da cidade resistiram por cerca de 18 meses, mas a fome e a escassez de recursos tornaram a situação insustentável. Segundo o relato bíblico, as condições dentro de Jerusalém se deterioraram a tal ponto que mais chegaram a cozinhar seus próprios filhos para sobreviver, um episódio que ilustra o desespero extremo da população sitiada. No nono dia do quarto mês do 11º ano do reinado de Zedequias, correspondente a julho de 586 a.C., os babilônios finalmente romperam as defesas da cidade. Nabucodonosor II ordenou a destruição sistemática de Jerusalém, as muralhas foram derrubadas, o templo de Salomão foi incendiado e reduzido a escombros, e os palácios reais foram saqueados e arrasados. O próprio Zedequias tentou fugir durante a noite, mas foi capturado nas planícies de Jerico. Levado à presença de Nabucodonosor, teve seus filhos executados diante de seus olhos antes de ser cegado e levado acorrentado para a Babilônia, onde morreu no cativeiro. O impacto da queda de Jerusalém foi profundo e duradouro. Além da destruição física da cidade, o evento marcou o fim do reino de Judá como entidade política independente. A elite judaica, incluindo sacerdotes, escribas, artesãos e líderes militares, foi deportada em massa para a Babilônia em um episódio conhecido como o exílio babilônico. Estima-se que cerca de 20.000 pessoas tenham sido levadas, embora alguns estudiosos sugiram números menores. Entre os exilados estavam figuras como o profeta Jeremias, que havia alertado contra a rebelião, e o sacerdote Ezequiel, cujas visões e escritos se tornariam fundamentais para a reconstrução da identidade religiosa e cultural judaica no exílio. A destruição do Templo de Salomão, em particular, teve um significado simbólico devastador. Para os judeus, o templo não era apenas um centro religioso, mas o coração da aliança entre Deus e o povo de Israel. Sua perda representou uma crise teológica profunda. Como manter a fé e a identidade nacional sem o templo, sem o culto sacrificial e sem a terra prometida? Foi nesse contexto que surgiram novas formas de religiosidade, como a ênfase na oração, no estudo da Tora e na observância dos mandamentos, práticas que ajudariam a preservar a coesão do povo judeu durante os séculos seguintes. No lugar de Judá, os babilônios estabeleceram a província de Iud, governada por Gedalias, um líder local nomeado por Nabucodonosor. No entanto, a administração babilônica foi breve e instável. Pouco tempo depois, Gedalias foi assassinado por um grupo de nacionalistas judeus, levando a uma nova onda de violência e repressão. Muitos dos remanescentes em Judá fugiram para o Egito, temendo represalias, enquanto outros permaneceram na terra, agora sob domínio estrangeiro. Esse período de fragmentação e incerteza marcou o início de uma nova fase na história judaica, na qual a diáspora e a reconstrução da identidade nacional se tornariam questões centrais. O cerco a Jerusalém foi longo e implacável, estendendo-se por um período que varia entre 18 e 30 meses, conforme registram tanto as fontes bíblicas quanto os relatos babilônicos. A cidade, já enfraquecida pela fome e pelo desespero, sucumbiu definitivamente no verão de 586 AC, quando os exércitos de Nabucodonosor conseguiram romper suas muralhas. O que se seguiu foi uma devastação sistemática. O Templo de Salomão, símbolo máximo da fé e da identidade judaica, foi reduzido a escombros, os palácios reais e as residências foram saqueados e incendiados, e a maior parte da população foi deportada para a Babilônia. Para muitos, essa destruição não foi apenas uma derrota militar, mas um castigo divino. Profetas como Jeremias haviam alertado repetidamente que a infidelidade a Yahweh, manifestada na adoração a outros deuses e na corrupção moral, traria consequências devastadoras. A queda de Jerusalém e a destruição do templo marcaram, assim, o fim do reino de Judá e o início do exílio babilônico, um período de 70 anos durante o qual uma parcela significativa do povo judeu viveu como cativa em terras estrangeiras. Esse momento histórico foi decisivo para a formação da identidade judaica. Afastados de sua terra e de seu centro religioso, os exilados buscaram preservar sua cultura, suas leis e sua fé por meio da escrita e da tradição oral. Foi nesse contexto que as escrituras começaram a ser compiladas e sistematizadas, dando origem a textos que se tornariam fundamentais para o judaísmo. Além disso, a memória da destruição do templo foi eternizada no calendário religioso com o jejum de Tisha B'Av, um dia de luto que coincide com a data da catástrofe. As causas da queda dos reinos de Israel e Judá, embora complexas,
têm um ponto em comum: a tensão entre a fidelidade religiosa e as pressões políticas. A Bíblia atribui o colapso de ambos os estados à idolatria e ao abandono das leis divinas, uma interpretação que reflete a visão teológica dos autores sagrados. No entanto, há também fatores concretos por trás dessas derrotas. Os reinos hebreus, divididos e enfraquecidos, buscavam alianças com potências estrangeiras, como o Egito ou a Assíria, na esperança de garantir sua sobrevivência. Muitas vezes, isso inclui a adoção de cultos pagãos, uma estratégia que, além de desagradar a Yahweh, não impediu a dominação estrangeira. No fundo, porém, o que estava em jogo era a luta pela autonomia. Os povos hebreus aspiravam à liberdade e ao autogoverno, algo que nenhum império da época estava disposto a conceder. Quando se rebelavam ou se recusavam a pagar tributos, as represalias eram brutais. A história de Israel e Judá e, em grande parte, a história de um povo que, apesar de sua fina balavel, viu-se esmagado pelas engrenagens do poder imperial. Compreender esse passado é essencial para entender não apenas a trajetória do povo judeu, mas também os desafios enfrentados por qualquer nação que busca preservar sua identidade em meio a pressões externas. Afinal, como diz o ditado, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.